Boa tarde a todos. Boa tarde. Volta ligado. Alô? Sim. Agora sim. Boa tarde a todos, irmãos. Que Jesus nos conceda nesse momento esse aprendizado através da reflexão dessa querida doutrina espírita. Agradeço o convite da casa mais uma vez e já peço perdão de antemão por ter não comparecido ao último evento, mas se Deus quiser, agora caminho aprendido, não mais, nos perderemos. E agradecemos também aos irmãos internautas por estarem prestigiando esse canal e estudando através desse meio de comunicação tão importante. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, ao ano de 1765, na França. Nascia o jovem James Smithson, filho de uma mulher inglesa, e que, para fugir dos preconceitos ingleses à sua época, porque havia gerado filho fruto de um adultério, por ter mantido um relacionamento extraconjugal com um senhor da alta burguesia inglesa, um Sir, que possuía vários títulos junto à coroa inglesa, Elizabeth Massieu precisa fugir para a França para dar a oportunidade a seu filho de nascer em um local aonde a liberdade, por não possuir naquele momento o olhar preconceituoso, e dar a oportunidade ao jovem James de crescer em uma sociedade com um pensamento de maior liberdade. Ela ali permaneceu durante 10 anos com o seu filho, mas, diante das turbulências políticas, econômicas e sociais que a França começara a sofrer, ela se viu obrigada então a retornar à Inglaterra com o seu filho. Ele não possuía o sobrenome importante de seu pai. Chegara na Inglaterra com o nome apenas de James Massieu, e não seria reconhecido pela família tão importante. Mas ele possuía algo especial, uma inteligência sobrenatural. Para a sua época, um menino com 10 anos que já estudava química, astrologia, física, matemática, e que com 17 anos adentrara na Universidade de Oxford, uma das melhores universidades na Inglaterra, para se dedicar ao estudo da química, que era o seu maior interesse. Ele, então, dedicando-se ao trabalho, ao estudo, logo em pouco tempo, tornara-se um dos alunos mais brilhantes da universidade, estudando química, fazendo descobertas as mais diversas, para um período ainda que as ciências não tinham ainda todo esse conhecimento desse momento. E James, então, segue na sua carreira, procurando vislumbrar um futuro diferente. Ele vai ter mais de 27 artigos dentro da sua área, publicado nas revistas mais importantes da Inglaterra. Ele não se casa. E logo quando ele completa os seus 23 anos, ele perde sua mãe. E se vê então um jovem que fica só e procura dedicar-se cada vez mais ao seu interesse pela ciência. E tanto a sua busca, que vai descobrir mais um elemento da tabela periódica que hoje nós conhecemos. E não satisfeito, vai se dedicar ao estudo das pedras, do magnetismo, estudando com afinco
todas as reações químicas possíveis para a sua época. Ele então, 3 anos após a Revolução Francesa, em 1892, ele resolve retornar à França, porque o seu país não lhe permitia ir além daqueles estudos dentro da área da ciência. Porque a sua nacionalidade francesa, mesmo tendo a maternidade e uma paternidade não assumida inglesa, não lhe permitia exercer funções maiores dentro da sua abrangência. E James, então, resolve visitar a França naquele período onde as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade tinham tomado um maior ensejo, um maior campo. Ele retorna à França, mas, infelizmente, ele não encontra aquilo que estava sendo pregado antes da Revolução Francesa. Ele viu, sim, um excesso de violência. Era uma mentalidade de que agora, não mais aqueles que serviam como exemplo a política francesa pudessem continuar os seus trabalhos importantes na área da literatura, na área da arte, na área da pesquisa, e eram simplesmente jogados em calabouços, trancados, como se fizessem parte de um grande conjunto de que não mais servia à sociedade da época. E James, então, vai dizer que aquela sociedade adoente não estava produzindo o que ele realmente via de importante para o progresso da humanidade. Ele permanece um período em França, mas resolve retornar à Inglaterra, continuar os seus estudos, o seu trabalho, as suas pesquisas científicas, e faz inúmeros projetos silenciosos para a humanidade. É um nome oculto que provavelmente silenciou por não possuir uma identidade, um título de nobreza à sociedade à época. Depois desse período na França, retorna à Inglaterra e continua seu trabalho, estudando nos laboratórios em silêncio. Continua com os seus trabalhos científicos e vai amealhando uma fortuna incomum, mesmo sem título, sem nobreza, sem receber nenhum ducado, sem receber nenhum pedaço de terra, nada, apenas com o suor do seu trabalho. Ele consegue amealhar uma fortuna incalculável, mas ele tem um desejo. Ele ouve falar de uma nova terra, que talvez, quem sabe, poderia ser uma nova Atenas, com bibliotecas de que ele ouvira falar, que foram infelizmente destruídas. Ele ouvira falar de uma nova terra, que estava nascendo com anseio de liberdade, de conhecimentos, que estava crescendo com anseio de desenvolvimento. Fora aqueles padrões à época ingleses. Era a Nova América, que tanto se falava, e ele jamais colocou um pé na América do Norte. E seu desejo, o desejo de James, agora, já na idade mais madura, ele adotou o nome paterno, James Smithson. Ele tinha um desejo. Ele tinha o desejo que a humanidade conhecesse os trabalhos que ele havia feito. Ele tinha o desejo de contribuir para que a educação, para que o desenvolvimento fosse ao alcance de todos. E James faz um testamento incomum. Ele vai deixar toda a sua fortuna, que não era pouca, para um jovem sobrinho. Mas vai deixar uma cláusula muito importante, dizendo que se esse sobrinho, quando viesse a falecer, desencarnar, na nossa forma de falar, toda essa fortuna fosse então endereçada à Nova América.
aos Estados Unidos da América. Era uma fortuna tão incalculável que quando o sobrinho de James Smithson, desencarnou, veio a falecer, houve uma turbulência na Nova América. Era tanto dinheiro que eles não sabiam calcular. Eles fizeram várias reuniões do Congresso, porque aí já estávamos com a parte política organizada na Nova América. Fizeram várias reuniões e não sabiam o que fazer. A primeiro momento, chegou a pensar em não receber a fortuna, pela uma questão do orgulho. Como poderiam receber uma fortuna em dinheiro? Todo aquele espólio de uma terra que eles haviam deixado para trás, porque tinham a convicção de ser uma terra ultrapassada em seus pensamentos, na sua ideologia, na sua sociedade. Então eles não queriam nada que viesse daquela terra. Mas era uma fortuna muito grande. E é lógico que aqueles homens, vendo a possibilidade de criar naquele novo mundo algo em especial, porque os recursos eram parcos, as grandes fortunas ainda não existiam. Era um início, estamos falando de algo em torno mais ou menos de 1800, 1799, e as grandes fortunas eram poucas. Não dava para suprir a necessidade de uma nação do tamanho da nação americana que nascia. Então começou-se a falar e a cogitar, sim, de receber aquela grande fortuna para ajudar, colaborar no crescimento daquela nova nação. E foi designado então uma pessoa, um homem do Estado, alguém que representasse aquele Congresso americano, aqueles ideais, para ir à Inglaterra e verificar a soma do recurso deixado, para verificar o espólio deixado, porque a biblioteca do Sr. James era algo incalculável. Eles não tinham dimensão do tamanho da biblioteca, dos recursos deixados por ele. E assim foi designado um homem do Estado para fazer o levantamento desse espólio. E ele então ficou admirado. Foi preciso um navio para trazer os 107 sacos de moedas em ouro para a América. Para termos uma ideia, depois de muito se debater, de muitas reuniões, depois de 40 anos estudando o que se ia fazer com aquela fortuna, e com aqueles livros, com as obras de artes deixadas, era um patrimônio incalculável. E aí a gente olha, pobre professor de química, né? O homem era um químico, mas provavelmente soube administrar os bens deixados em herança por sua mãe, que era uma herdeira de Carlos VII, e soube administrar também a sua própria fortuna do seu trabalho. E então essa fortuna chega à Nova América, chega aos Estados Unidos. E o governo novo americano diz: o que vamos fazer com isso? E várias ideias, porque não falta ideia, né? Tem aquelas que são não muito boas, as que eram mais ou menos. Tinha uns que diziam que essa fortuna não deveria ser empregada em nada de educação, que poderiam ser feitos vários campos de futebol, muita quadra de esporte, muito isso, muito aquilo, e que livros eram coisas que não deveriam ser nem colocadas em exposição. Livros apenas atraíam traças e que não deveriam ocupar um espaço naquele novo governo, naquela nova ideologia. Mas graças a Deus, um grupo de homens, mulheres provavelmente, interessados numa formação mais ideológica, uma formação mais consciente, mais preparada, falou: não, nós precisamos organizar esse trabalho,
em um trabalho na Nova América sólido. E hoje, nós vamos encontrar em Washington, naquela área que faz em volta o Capitólio, chamada Mall, 14 museus importantíssimos para a história americana. Nós vamos encontrar o Museu de Arte, o Museu da Natureza, nós vamos encontrar o Museu de História Natural, vamos encontrar o Museu Africano das Religiões, e enfim, são 14 museus, 13 em Washington e 1 em Nova York, todos financiados com os recursos que vieram da Inglaterra. Fora isso, se hoje nós temos o famoso Instituto de Meteorologia Americana, que não falha, né? Assim diz, não falha nunca, foi com esse recurso inicial, com esses livros, com essa literatura vinda da Inglaterra, que os primeiros homens dedicados ao trabalho da pesquisa iniciaram o Instituto de Meteorologia Americana. Nós vamos encontrar o zoológico, o famoso zoo, na cidade de Washington, que foi formado com o recurso vindo da Inglaterra do Sr. James. Então, o progresso, ele muitas vezes pode estar vinculado, linkado a pessoas que menos imaginamos. Porque aonde vamos encontrar uma informação de que apenas um homem, nascido de uma família que não tinha uma estrutura à época, como nós imaginamos, de pai, de mãe, era fruto de um relacionamento, de um envolvimento, de um adultério. E ele sai da Inglaterra, sua mãe sai da Inglaterra, ele vai nascer em França para retornar e abrir a sua mente, ampliar o seu horizonte com o seu pensamento, que o progresso não poderia parar e estancar com a sua morte. Ele poderia ter desfrutado de todos os prazeres do mundo, um homem rico, influente no seu meio acadêmico, científico, mas ele preferiu a pesquisa, o anonimato, o silêncio, e preferiu fazer algo incomum, que era deixar esta fortuna, esse conhecimento, que não tem preço, para uma nova terra. Ele ouvira falar tanto da Nova América, que o seu coração se contagiou com a possibilidade de um progresso diferente nascer naquelas terras. Porque ele conhecia o que ele tinha. O mundo velho da França, o mundo velho da Inglaterra, era algo novo que tinha oportunidade de se abrir. Porque aqui, conforme o nosso irmão leu, o progresso não está parado. Nós podemos, por alguns momentos, pensar que estamos sofrendo de um retorno a esse lado primitivo do homem, quando vemos tanto comportamento ligado à barbárie, ligado a ainda sentimentos tão cruéis. E aí podemos até pensar, será que essa humanidade, que já conhece a letra, que utiliza a internet, que faz uso de recursos mais variados, que tem os laboratórios mais sofisticados, é capaz de assassinar, de matar, de roubar, é capaz de mentir sem o menor arrependimento diante de coisas que fez, praticou, em prejuízo da própria sociedade. Será que esse ser humano está sofrendo algum tipo de retorno, de retrocesso no progresso? Será que ele não teve um berço, uma mãe que lhe disse: olha, meu filho, nós estamos numa marcha. O ser humano está progredindo e você faz parte desse progresso. E o progresso, ele vai nos cobrar um comportamento ético em sociedade. E você faz parte dele. Não encontramos. Não vemos o menor gota de compaixão no olhar daqueles que ainda infligem à sociedade o látego do sofrimento.
Não observamos uma lágrima descer de seus olhos diante de filas intermináveis nos hospitais públicos. Não vemos uma lágrima quando uma criança do Nordeste chega na escola para comer a sua merenda, porque é uma realidade. Que precisa chegar e tomar aquele copo de leite, comer às vezes aquela bolacha que vai ser a sua primeira alimentação do dia, e não tem. E não vemos uma lágrima, um menor sinal de compaixão nessa criatura. Ele apenas diz que faz parte, porque uns devem sorrir e outros devem chorar. Que discurso! Discurso que os franceses pregavam muitas vezes. Quando na rainha perguntada, senhora, o povo tem fome. E o que ela respondeu? Eles querem pão, senhora, de brioches. Nós estamos passando por essa fase, o povo ter fome. Então, mas só que aqui não tem brioches. Então a preocupação desses homens que se dizem homens que trazem a ferramenta do progresso, que estão trazendo tecnologia, que estão fazendo obras e reformas, que estão fazendo o melhor para a nação, desenvolvendo, é o discurso vazio. Mas não é o retrocesso, é o aprendizado. Porque em tudo nós vamos encontrar aprendizado. Disse certa aqui de manhã, agora há pouco quando cheguei. Em tudo há aprendizado. E o aprendizado nosso, desta sociedade que está assistindo, tudo isso acontecer é o aprendizado. Isso eu não posso fazer. Isso não cabe mais na sociedade. Isso não pode mais ser repetido. É o nosso aprendizado. Precisamos sair desta encarnação, desta sociedade, que passa pela convulsão do progresso. Porque o progresso, como diz os espíritos, eles podem vir, o progresso, de uma forma física. Mas ele pode também vir da forma moral. Então nós estamos agora sofrendo a maior dor moral. Aquela que nós dizemos assim, mas como? Eu confiava tanto nessa pessoa e agora ela não faz aquilo que eu pensava que ela estava dizendo que ia fazer. É uma dor moral de ser enganado. A dor moral de verificar o tamanho da ingratidão para com aqueles que acreditam na ideologia. Para aqueles que acreditam na ideia, é a dor moral. Não é uma bomba que cai no nosso país, literalmente. Não é um produto químico, mas é o grande alerta de que a sociedade, diante desse infortúnio, precisa progredir. Precisa mudar os seus hábitos, precisa transformar o seu pensamento dos pequenos delitos. A nossa irmã Joana de Ângeles, em uma página belíssima chamada Pequenos Delitos, ela traz um alerta a todos nós. Quando achamos que fazemos pequenas coisas que ninguém vê. Pequenas coisinhas, né? Aquele 10 centavos do troco do mercado, que a moça deu errado, e que eu botei na bolsinha porque ninguém viu. Afinal, eram só 10 centavos, o que vai fazer de diferença para o dono do mercado aquele 10 centavos? Faz diferença. Faz diferença na minha consciência, porque o delito é o mesmo, sendo 10 centavos ou sendo 55 bilhões de reais. O delito é o mesmo. Se eu não sou capaz de lidar com 10 centavos, quiçá com 55 bilhões em minha conta. Então é para parar e pensar nos pequenos delitos. Se eu não consigo respeitar, como o irmão falou, um portão de garagem, como eu vou respeitar os direitos das pessoas, os direitos adquiridos das pessoas, os direitos de viver, se eu não respeito a saída de um imóvel? Então a gente tem que parar para pensar. É o momento do chamamento. É agora que a gente vai. É agora que eu preciso
pensar qual a minha contribuição para o progresso. O Livro dos Espíritos, nessas questões citadas, nos dizem que essa lei natural, nós não podemos mais voltar à lei natural. Porque agora nós estamos no caminho do ser que é integral, que é inteligente, que é emocional. Então nós não podemos voltar. Então esse estado primitivo, ainda dos sentimentos, ligados só às sensações, nós precisamos sair. Apesar de ouvirmos alguns companheiros dizer que vieram nessa encarnação a passeio. Se veio a passeio, a passagem vai ser cara. Porque nós precisamos estar aqui conscientes que viemos a trabalho. A trabalho. E viemos com um compromisso em nome do Cristo para o trabalho. É certo que Deus, nessa lei, porque é bem, lembrado, nós estamos falando de uma lei divina. E lei divina, ela não é revogada. Por mais que a gente queira, mas eu não vou progredir. Não vou, eu vou ficar na minha casa, eu não preciso de contato social, eu posso resolver todos os meus problemas pelo telefone, pela internet, eu posso fazer até compra, pelo mercado, e entrega, e eu não preciso me relacionar. Dedo engano. O nosso mundo é o mundo da solidariedade, que é uma lei. É um mundo que é social. Eu progrido conforme os outros estão progredindo. Eu evoluo conforme os outros estão evoluindo. Então, se eu vou optar pelo insulamento, pelo ficar no meu cantinho, não ter nenhum tipo de comunicação, eu parei. Eu dei uma parada. Mas eu não fico, eu não prejudico, eu não atrapalho a lei do progresso. Então eu vou ser aquela pedrinha, como está aqui comentado pelos espíritos, da qual a carruagem ou o carro do progresso vai passar por cima. Mesmo esses irmãos que estão colocando grandes pedras, verdadeiro pedregulho, quando aquilo que eles se colocam como responsáveis para ser executado dentro dos seus compromissos, e foram colocados naquele determinado lugar para dar conta daquele compromisso, que tem a ver com a evolução do ser, tem a ver com o progresso intelectual, proporcionando uma melhor condição às pesquisas, uma melhor condição de manter pessoas nas universidades estudando, fazendo pesquisa, e eu vou lá e eu corto o recurso, eu corto a verba da pesquisa, porque é a primeira logo, que vai assim, não, vamos cortar logo, começar pelas verbas da pesquisa, do incentivo. Como? Se é justamente disso que nós precisamos de estudar, pesquisar, trazer novas técnicas. Graças a Deus, hoje, a homens e mulheres que estavam em seus laboratórios, nós podemos fazer um tratamento de canal sem ficar desesperado, Antigamente tinha que dar uma martelada no sujeito assim para ele ficar tonto e fazer lá, porque eu já estou querendo muito, era para arrancar mesmo o dente, porque o canal já perdi o dente. Então hoje nós temos esse benefício, esse progresso, graças a homens e mulheres em seus laboratórios, pesquisando, doando o seu tempo por amor à humanidade. Aquele lá fora que faz o comércio não é o amor à humanidade, mas o do laboratório, o que está ali, o que dedica a sua vida, como o casal Courier. A vida ficou naquele laboratório. Todos dois vão encontrar a desencarnação devido à exposição constante. E hoje, graças a Deus, nós podemos quebramos a mão e aí tiramos uma raio-x da nossa mão. Que beleza! Mas isso custou o amor, a dedicação, o trabalho pelo progresso do mundo. A esse casal. E tantos outros, tantos anônimos que nós não sabemos o nome.
Existe um homem, não sei se já falei aqui, mas se hoje nós conhecemos a botânica, se nós hoje conhecemos os derivados do amendoim, os derivados, os mais diversificados possíveis, né? Das colheitas do amendoim, é um nome. O nome de um homem que nasceu filho de uma escrava, já na Nova América, Monsieur Carver. E era tão bonito o nome, que ele achava o nome de Washington, porque era presidente à época nos Estados Unidos, que ele, como não tinha nome, não fora batizado, não tinha documento, ele adotou o nome do presidente, né? George Washington Carver. Porque Carver era o nome da família proprietária da sua mãe, porque era uma escrava. Então ele fora, como filho de escravo, ele nasceu na fazenda, mas ele não sossegava, porque ele adorava ficar colhendo as folhas e levar para casa e ficar olhando e estudando as formações, a genética. Ele não sabia ler, não sabia escrever. Até a idade de 10 anos ele não tinha nem nome. Ele era chamado apenas como o filho da escrava. Ele mesmo deu o nome a ele, George Washington Carver. Ele é considerado o pai da botânica nos Estados Unidos. O homem catalogou vários produtos e subprodutos do amendoim. O combustível, a pasta de amendoim, hoje que a gente come, uma delícia. George Washington Carver. Nomes que ficam na história, ficaram, ele não teve nenhum médio, vamos dizer assim, holofote sobre o seu trabalho. Um homem silencioso. Seu primeiro laboratório foi feito de latas usadas que ele achava na rua e levou para o seu pequeno laboratório para começar um trabalho. Um anônimo. Começou a catalogar. Estudou, se formou, foi de umas universidades hoje mais famosas nos Estados Unidos. Tuskegee, um nome um pouco estranho, mas é no Alabama que nós vamos encontrar o Instituto Carver, onde jovens, ele deixou financiado com o dinheiro de suas pesquisas, que ele não ficou com um centavo. Todo o recurso que ele amealhou com o trabalho de pesquisa foi doado para o Instituto Carver, para ali financiar o estudo de jovens que, como ele, não tinham condições de pagar. Então, são esses homens do progresso. E Deus os envia. Às vezes a gente perde um pouco, né? Meu Deus, o que será? Será que Deus esqueceu de nós? Será que ainda vai chegar alguém que vai fazer algo diferente por essa humanidade? Eles têm chegado. Só que eles não chegam, sob holofotes. Como chegou na Paris de 1804, com nenhum holofote. O jovem político Leon Denis Rivail, e que trouxe uma nova ciência para ser estudada, dedicada. Era uma nova literatura, um novo trabalho. E ele nasce ali não com holofotes, de uma família simples. Teve a oportunidade de estudar com alguém que a sua época, hoje nós podemos falar, mas ele estudou com Pestalozzi, que faliu. As famílias retiravam as crianças depois que descobriam que Pestalozzi adotava práticas socialistas, quer dizer, ele tinha um bem comum. Ele não tratava uma criança que era nobre, diferente de uma pessoa, de um filho de um camponês. Ele trazia técnicas diferenciadas. E aí, obviamente, quem sustentava todo aquele trabalho com as mensalidades eram os filhos dos nobres. E foram retirando da escola. E ele faliu. E hoje, nós reconhecemos o trabalho de um homem chamado Pestalozzi. Vamos estudar pedagogia, vamos estudar sobre educação, e se não estudamos a técnica, o método de Pestalozzi, não é o que nós sabemos. Se não estudamos a técnica e o método de Maria Montessori, o que sabemos? Então são esses homens, mulheres, que Deus vai enviando
para que esse progresso não se interrompa, para que esse progresso não pare. E assim muitos outros agora. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão do progresso. E há homens e mulheres que não estão em casa, que não estão descansando, porque estão pesquisando a cura destas bactérias novas, da superbactéria, da AIDS, mais uma vez. Homens e mulheres que estão no laboratório não estão com seus filhos, não estão passeando na Disneylândia, porque para eles o mais importante foi a convicção do que está firmado e que na consciência eles sabem do compromisso com a humanidade. Não estamos aqui falando que há uma adoção de religião, não é isso. É um compromisso cristão, é o compromisso de amor. Porque o amor é essa expressão muito maior do que apenas você estar de mão dada, de você sair. Não. O amor é a expressão de você ver aquele seu trabalho dando uma oportunidade de alguém viver. É aquele remédio que você viu no laboratório salvar a vida de uma criança. Isso é amor. É o amor colocado efetivamente na sociedade. É o amor que transborda. É o amor que vê no outro o seu irmão, independente, eu não sei o nome dele, eu não sei aonde essa vacina vai fazer efeito, eu não sei em qual fronteira ela vai encontrar alguém que precisa, mas eu amo a humanidade. E quero deixar registrado, com a inteligência que eu tenho, a possibilidade de salvar vidas, a possibilidade de criar produtos, serviços que possam melhorar a vida do ser humano. Nesse momento há homens, mulheres, a gente fala homens e mulheres, há pessoas que se dedicam na África, naquele país onde a riqueza é abundante, um continente riquíssimo, mas ainda divisão muito difícil. Está ainda lá naquele progresso, um pouquinho lá atrás, porque algumas pedras bem grandes foram colocadas no progresso desse continente, mas não vai parar. A África, que é nossa mãe, ela vai um dia, sim, se livrar dessas pedras no seu caminho, para surgir ali o grande continente que vai nos abraçar. Porque enquanto a Europa, mesmo tendo esses filhos, como James, como Hippolyte Léon Denis Arrivai, Allan Kardec, e tantos outros, Marie Curie, tantos outros, mas é um continente que está viciado pelo orgulho e pela vaidade. Porque quando Kardec pergunta, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe porque ele viveu aquela sociedade após a Revolução Francesa. Ele sabe exatamente do que ele está falando com relação ao orgulho e vaidade. Apenas era bom, apenas servia aqueles que tinham títulos de nobreza. Aqueles que eram burgueses, que possuíam tesouros e que podiam comprar os títulos de nobreza. Passava a ser nobre. Então Kardec sabe muito bem. E esta pergunta, obviamente, diante do contexto social que ele vivia, tinha um propósito. Tinha um propósito. Então ele vê que o orgulho daquela sociedade, o egoísmo daquela sociedade, seria a grande dificuldade daquela sociedade progredir. Então ele estava falando com conhecimento de causa. Mas o orgulho e a vaidade vão ser feridos. Vão ser. E estão sendo. E está precisando reconhecer a fragilidade. Porque nós vamos experimentar a humildade quando a gente começa a ter consciência da nossa fragilidade. Ah, mas eu fecho as minhas fronteiras. Ninguém entra. Entra.
E está entrando milhões, com ideias totalmente diferentes, com uma sociedade nova, porque a maior fronteira que ele deveria ter feito, tinha que ter feito muito antes. Quando naqueles países, ele, ao invés de levar orgulho e vaidade, para dizer, nós somos superiores, nós detemos conhecimento que você não detém. Eles deveriam ter levado o conhecimento, a liberdade, os conceitos já adquiridos de liberdade. E não foi isso que foi feito. Então agora, dentro dessa fragilidade encontrada na velha Europa, eles estão precisando se unir ao mundo para dizer, nós somos frágeis. Nós ainda estamos precisando uns dos outros. Então, meus irmãos, a marcha do progresso não vai parar. Mesmo que nós pensemos, acreditemos, que homens possam surgir para interromper. Eles vão dar conta da sua responsabilidade, assim como nós também vamos ser responsáveis por os nossos pequenos delitos, os nossos pequenos atos em sociedade. Então, para fecharmos, que o tempo corre, nós sempre acreditamos que o nosso governador, o homem, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, o homem que trouxe o maior progresso a esse mundo, e que dedicamos esses minutos finais a umas palavras de gratidão, a agradecer a esse homem pelo maior progresso que ele poderia ter feito aqui na terra. Ele trouxe o amor, que nós não conhecíamos. Ele trouxe o perdão. E, em especial, ele trouxe a certeza de que nós somos filhos de um Pai bom, amoroso, misericordioso. E que esse mestre, que é o nosso exemplo, nosso guia, continue a ser para nós incentivo ao progresso espiritual na nossa vida. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.